Olha, a gente não falta assunto para a gente comentar aqui, né, Guilherme? Tudo isso que a PF revelou até agora sobre a manipulação da ABIN em favor do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro. Inclusive, você já acompanha, foi o primeiro jornalista a trazer informações a respeito da ABIN, do início desse aparelhamento, você já acompanha desde 2020. Você publicou, inclusive, uma reportagem na revista Época, na época você estava lá, né, contando que a ABIN produziu relatórios para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro para anular o caso Queiroz, e eu queria que você explicasse um pouco, a gente voltar a retomar essa história, para contar como que o Fabrício Queiroz, que é conhecido, enfim, pela rachadinha, né, foi parar, qual que é o envolvimento dele nessa história. Gabi, a história tem a ver com o caso Queiroz, não com ele individualmente, mas foi o seguinte: em 2020, em agosto de 2020, houve uma reunião das advogadas do Flávio Bolsonaro no Palácio do Planalto com o Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e o Alexandre Ramagem, em que elas apresentaram uma tese para o Bolsonaro de que o Flávio Bolsonaro teria sido alvo de uma devassa no perfil dele tributário, nas informações fiscais dele na Receita Federal, e que essa devassa seria a origem do relatório do COAF que desagou em todo o caso Queiroz. Aquele relatório do COAF que mostrava a transação de dinheiro fracionado entre Queiroz e o Flávio, enfim. Aquilo teria sido operação de uma organização criminosa que existiria na Receita, que faria dossiês contra políticos e contra empresários para serem achacados. Essa era a tese das advogadas. E elas reuniram apenas o ministro da GSI, o chefe da inteligência, o presidente da República, para dizer que precisavam de apoio para conseguir provar aquilo. E o apoio significava a Receita Federal fornecer dados que mostrassem que o Flávio Bolsonaro tinha ou não tinha sido alvo dessa devassa, o SERPRO, que é o sistema de tecnologia de vários órgãos do governo federal, e que faz todo o sistema, cuida de todo o sistema da Receita, também tinha que dar algumas informações, e eventualmente a ABIN também participar. O Alexandre Ramagem, nessa ocasião, essa reunião foi 26 de agosto de 2020, no Palácio do Planalto, gabinete do Bolsonaro. O Alexandre Ramagem pegou a petição das advogadas, ficou com essa petição um dia, em que elas explicavam toda essa tese, tirou uma cópia e devolveu. No dia seguinte, dizendo que não tinha o que fazer e tal. Só que a partir daí, nas semanas seguintes, o Flávio Bolsonaro passou a receber orientações com uma série de medidas que as advogadas tinham que fazer para conseguir as provas que seriam, se levadas à justiça, na visão delas, capazes de anular o caso Queiroz, porque mostrariam que lá na origem teve uma ilegalidade para investigar o Flávio Bolsonaro. Todo o tempo que eu apurei isso, eu publiquei reportagens entre setembro de 2020 a dezembro de 2020, mostrando o uso da Receita, o uso do SERPRO, finalmente o uso da ABIN. Eu não tinha em nenhum momento dito que era o Alexandre Ramagem quem enviava essas mensagens, até porque eu não tinha essa apuração. E aí, um dia, eu telefonei para uma das advogadas do Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, que é advogada dele até hoje, foi advogada dele até o fim do caso das rachadinhas e ainda o representa em alguns processos. Eu telefonei para ela e ela me disse que tinha sido o Ramagem. Ela disse que o Ramagem enviava essas mensagens e ainda fez meio que um pouco caso, assim, não, mas eu não segui nada que o Ramagem sugeria. E muito pelo contrário, ele não sabia o que ele estava falando. A gente não fez nada do que o Ramagem sugeriu. E ela, então, me diz que era o Ramagem. E a partir de dezembro de 2020, eu passo a publicar as reportagens com as aspas dela, dizendo o que ela falou sobre o Ramagem. Agora, isso tudo que eu contei para vocês devem pensar, bom, se o Ramagem, que se dizia inocente, queria provar que não era ele que fazia isso, o normal, o natural, era ele fazer o quê? Ele perguntar a Luciana Pires, vem cá, da onde você tirou isso? Não fui eu. Ou processá-la e tudo.
Isso nunca foi feito. 3 anos e 1 mês depois, o Alexandre Ramagem segue dizendo que ele não mandou orientação alguma para as advogadas do Flávio Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, mas até hoje ele não questionou a Luciana Pires de onde que ela tirou isso. Da onde que ela tirou que era o Alexandre Ramagem? Ele nega que é ele, mas não pergunta a ela até hoje por que ela o acusou. Ela tinha que processá-lo, no mínimo, né? Ele tinha que processá-la. Ele tinha que processá-la, no mínimo. No mínimo, porque, no mínimo. Claro, imagina, tá me imputando um crime desse, né? E ele ficou caladinho. Agora, Gui, você que acompanha isso há tanto tempo, eu queria saber, assim, passaram-se algumas horas, a gente começou a digerir esse material todo que saiu ontem, né? Eu queria saber o que mais te chamou a atenção, porque como você já vem acompanhando isso, né, você é a melhor pessoa para dizer, não, mas isso aqui é uma novidade muito grande, muito importante, muito séria. O que te chamou mais atenção? Elô, ontem houve 2 fatos que saíram que eu acho que são muito preocupantes. Um é quando eles dizem que o Rodrigo Maia foi espionado. E eu vou contar uma história para vocês que quando eu li isso, na mesma hora eu me lembrei. No primeiro ano, depois que o Rodrigo Maia saiu da presidência da Câmara, os primeiros 6 meses dele fora da presidência da Câmara, ainda deputado, ainda governo Bolsonaro, eu fui tomar um café no apartamento funcional dele, ter uma conversa com ele, e passei lá cerca de 1 hora, mais ou menos. Na semana seguinte disso, veja bem, só tinha eu e ele na conversa, não tinha mais ninguém. Eu entrei, fiquei cerca de 1 hora, conversei com ele e saí. Na semana seguinte, saiu uma nota num jornal aqui do Rio de Janeiro, chamado Correio da Manhã, que é bastante próximo do bolsonarismo, era bastante próximo do governo Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, que dizia exatamente o seguinte: o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu o jornalista Guilherme Amado, detalhe, durante o carnaval, quer dizer, não era uma coisa completamente atípica, durante o carnaval para um café da manhã no apartamento funcional que ele está morando atualmente. Quando eu li aquilo, eu tomei um choque. Falei, mas da onde que primeiro assim, da onde que essa notícia? Mas vamos passar essa discussão. Da onde que esse jornalista tirou isso? Como ele soube? Aí eu ainda telefonei para o Rodrigo Maia e perguntei, falei, deputado, o senhor contou para alguém que a gente naquele dia tomou um café? Ele falou, não. Eu também não tinha contado para ninguém. E desde então, para mim estava muito claro que o Rodrigo Maia era de alguma forma espionado. Porque como que um jornalista poderia saber disso? Não tinha como, não tinha ninguém, não tinha ninguém, era o meio de um carnaval em Brasília, não tem ninguém. E ontem o Alexandre de Moraes se refere à investigação da Polícia Federal e cita isso, uma espionagem em cima do Rodrigo Maia. Isso é muito grave, porque a gente está falando de um presidente de outro poder. Quer dizer, o governo Bolsonaro usou a agência de inteligência para espionar o presidente de um outro poder, o presidente do Legislativo. Isso é coisa de ditadura, não tem como a gente falar de outra maneira. E o outro ponto, Elô, que me preocupou muito, é dizer que o Alexandre Ramagem continuava recebendo informações, mesmo com o fim do governo Bolsonaro, e ele fora do cargo, ele já é deputado. Se isso de fato aconteceu, mostra como o problema é muito mais profundo. Significa, então, que mesmo em outro governo, no governo da democracia inabalada, como outro dia a propaganda falou, mesmo nesse governo tem uma célula ali dentro da ABIN que continua operando para o seu ex-diretor bolsonarista. Isso é muito preocupante. Significa que a gente, mesmo com todas as amarras que na democracia a gente tentou colocar no sistema de inteligência, que foi um dos pilares da ditadura, significa que ainda existem áreas, né, do sistema de inteligência que servem a propósitos que não o que qualquer país tem que ter realmente de um órgão de inteligência. Né? Serve claramente a grupos políticos. Exatamente. Falando em grupos políticos,
Gui, eu queria trazer aqui, ontem o Valdemar Costa Neto, o chefe do PL, ele falou sobre uma suposta perseguição da PF a opositores do governo, deu uma cutucada no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Queria trazer aqui a fala para a gente ver o que ele escreveu. A nossa equipe vai colocar aqui na tela também. Ele disse o seguinte: está claro que mais essa operação da PF de hoje contra o deputado Alexandre Ramagem é uma perseguição por causa do Bolsonaro. Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro. E aí o Rodrigo Pacheco foi lá e respondeu: difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Então, uma briga, assim, pública, né, o Gui? Quais são as consequências disso nessa relação, nessa troca de farpas pública entre os dois? Gui, eu não estou te ouvindo. A gente teve uma interrupção aqui. Tinha fechado o som aqui. Não, foi eu que tinha fechado o som. Gabi, vamos decompor essa resposta do Rodrigo Pacheco, porque tem algumas coisas aí interessantes da gente falar. Bom, primeiro, o estilo parece que o estagiário roubou o Twitter do Rodrigo Pacheco, porque isso aí não é Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é o sujeito mais em cima do muro que tem. É verdade. E ele aí foi muito incisivo. Eu até tomei um susto quando eu vi, eu falei, caramba, o negócio realmente deve ter irritado ele. Agora, lavação de roupa suja, né? Lavação de roupa suja. Valdemar chamou ele de frouxo. Exatamente. E aí, gente, tem que ver o seguinte: por que o Rodrigo Pacheco fala na segunda parte aí desse tweet que a gente está vendo, ele fala que ele fala para os seus adeptos e nos bastidores passa o pano? Porque é o que o Valdemar Costa Neto faz. É a pura verdade. Ontem, né, essa mensagem do presidente do PL era uma resposta para a militância bolsonarista que cobra ele de não ser bolsonarista o suficiente. Mas vamos lembrar 2021, quando houve a votação na Câmara, se iria ou não iria haver o voto impresso. Vocês devem lembrar, primeiro houve uma votação numa comissão especial, depois houve uma votação no plenário da Câmara. Naquele momento, o Valdemar Costa Neto, que vai para o Twitter e fala isso que falou, ele se reuniu com Alexandre de Moraes, se reuniu com Gilmar Mendes para discutir a troca dos deputados do PL na comissão especial para colocar deputados que votariam contra o voto impresso que o então presidente da República queria. É esse tipo de postura, que o Pacheco se refere. É a dicotomia que tem entre o bolsonarista de rede social e o bolsonarista de gabinete de Brasília, de bastidor, que na hora que vai para a conversa privada, ele é manso, ele fala que ele respeita a democracia, ele vai para o deixa disso, que é muito diferente da gritaria de toda essa firmeza de rede social. E isso é uma postura muito antiga dos bolsonaristas. Eu me lembro da Joyce Hasselman, na época que ela era, quando, primeiro ano do governo Bolsonaro, que ela era líder do governo Bolsonaro, e na Câmara ela era uma doçura, inclusive com oposição, falava com todo mundo. E na rede social era outra personagem. Vários deles fazem isso. Vários deles. E foi nessa brecha, foi essa brecha que o Rodrigo Pacheco apontou, para falar, olha, não dá para conversar porque você está preocupado com o fundo eleitoral. E por que ele fala que ele está preocupado com o fundo eleitoral? Porque quando o Valdemar faz isso, ele quer agradar o deputado bolsonarista para, na eleição de 2026, essas pessoas continuarem no PL, o Bolsonaro continuar no PL, e ele repetir uma boa bancada. Talvez não de 99 deputados, como fez dessa vez,
mas algo tão numeroso quanto que vai trazer para o PL fundo eleitoral, como disse o Rodrigo Pacheco. A resposta do Rodrigo Pacheco não teve ainda nenhuma réplica do Valdemar Costa Neto, porque ela foi no alvo, ela foi no ponto. Ele vai ter dificuldade para responder isso. Ô Gui, eu queria te perguntar uma outra coisa, que eu não sei se ainda está muito cedo para a gente tentar assim, especular um pouquinho, mas a gente não viu nenhuma declaração do Lira sobre essa investigação, sobre o que veio à tona ontem. Como você acha que essas novidades da PF, né, podem interferir na relação ali da Câmara com o governo, a relação do Lira com a ala bolsonarista, se ele vai tentar se afastar um pouco desse pessoal, mas ao mesmo tempo isso faz parte do poder que ele tem. Você acha que já dá para especular alguma coisa? Elô, o Lira vai tentar esse ano repetir a mesma façanha que ele conseguiu no início do ano passado, mas dessa vez para eleger o sucessor dele. Há uma eleição no final de janeiro de 2025, ou seja, a gente está há um ano dessa eleição, e a gente vai, ao longo de 2024, toda a atuação do Arthur Lira vai ser pensando nessa eleição, em fazer o sucessor. E ele sabe que para ele ter tranquilidade nisso, ele precisaria novamente ter o apoio do governo e da oposição, como ele conseguiu para si. Se ele conseguir ter um candidato único, como ele foi, para sucedê-lo, com o apoio do PL e apoio do Palácio do Planalto, é uma tacada de mestre, que ele sempre faz questão de lembrar que o Rodrigo Maia não foi capaz. Mas ele sabe, e ele tem dito que a unidade, ele falou isso no final do ano passado, diversas conversas, ele falou, a unidade é o que vai garantir a vitória. Ou seja, ele assegurar que vai haver apenas um candidato é o que dá certeza a ele de que não vai ter uma divisão entre oposição e governo, cada um indo para o lado e acabando sendo eleito uma outra pessoa. Para isso, Elô, ele não vai poder tomar muita posição, ele vai ter que tomar suco de pachequismo, ele vai ter que dar uma de Rodrigo Pacheco. Vão ter que inverter os papéis ali, porque se ele for agora sair em defesa de Carlos Jordi, em defesa de Alexandre Ramagem, ele vai ter que atacar o ministro Alexandre de Moraes. E a gente viu o Lira fazer tudo, agora atacar o Supremo a gente não viu, até porque, não pelas mãos do Alexandre de Moraes, mas pelas mãos do Gilmar Mendes, vamos lembrar que ele foi bem beneficiado por decisões desse Supremo, né? Agora, você não achou curioso, desculpa, Gabi, só mais uma pergunta. Você não achou curioso o Valdemar atacar o Pacheco? Porque a batida da PF foi na Câmara. Se é para reclamar que alguém não devia ter deixado abrir a porta, era o Lira, ele que é presidente da Câmara. Sim, concordo com você. Concordo, eu acho que já tem o Valdemar já está com a mesma leitura que muitos no Palácio do Planalto estão desde o final do ano passado, de que esse ano o Rodrigo Pacheco caminhará mais forte na direção do lulismo, meio como única possibilidade dele de, na eleição do ano que vem, conseguir ou se reeleger senador, ou na eleição do ano que vem, perdão, na eleição de 2026, ou se eleger novamente senador, ou se eleger governador. Não tem espaço eleitoral para uma terceira via em Minas Gerais ou para ele ser o candidato do bolsonarismo. Então, se ele quiser, seja numa direção, seja noutra, se sair bem em Minas, ele tem que se aproximar do Lula e vestir mais essa camisa de governista. Essa tuitada dele ontem me pareceu já uma declaração muito, muito forte disso. E o Valdemar deve estar com a mesma leitura. O Arthur Lira é mais próximo da gente, deixa eu bater no Rodrigo Pacheco, que está mais perto do Lula. Mas ele deixou ali uma farpinha, né? Porque ele acusou o Valdemar de não conseguir unir a oposição para, pelo menos, aprovar a derrubada das decisões monocráticas do STF. Ou seja, deu também uma migalhinha para a extrema-direita dizendo que ele é o cara que continua brigando ali com o STF, né? Exatamente. Que era uma bandeira que ele abraçou no ano passado. Muita gente disse que ele fez isso, e o Davi Alcolumbre fez isso também, por causa dessa eleição de janeiro para a presidência do Senado, né, no mesmo momento que houver a renovação da presidência da Câmara, vai haver renovação da presidência do Senado, e que ele precisava
conter, de alguma maneira, o crescimento desse discurso anti-STF dentro de uma candidatura de oposição. E ao trazer para o grupo dele, né, o candidato deve ser o Davi Alcolumbre, ele tentou neutralizar esse crescimento. Concordo plenamente com você. Ele ali foi governista na resposta que ele deu ao principal partido de oposição, mas deixou uma saidinha ali, deixando claro, essa bandeira aqui que vocês tanto falam que é de vocês, quem foi que hasteou ela fui eu. Foi bem mineiro, né? Exatamente, foi super mineiro. Eu queria justamente continuar nessa toada para te ouvir, Amado, sobre o quanto está uma crise instaurada, quer dizer, a gente tem todos contra todos, como disse o Matheus Fichanelli aqui, nosso roteirista do N1, Supremo Tribunal Federal versus Congresso, versus governo federal, versus oposição, aonde que a gente pode chegar, quer dizer, agora rompeu de vez, você acha que com esses últimos desdobramentos a gente pode ter essas pontas, talvez, de convergência tendo sido rompidas de uma vez? Acho que é meio inevitável, Gabi, porque está claro que para cima dos deputados de oposição, o STF, com a PGR, com a PF, com tudo, está disposto a ir esse ano. O Supremo, contudo, eles estão dispostos a ir esse ano. Né? Numa semana só, você teve Carlos Jordi e Alexandre Ramalho, dois dos principais deputados bolsonaristas, ambos candidatos a prefeito na eleição desse ano. E não vai ter, se eles mantiverem essa toada, eles vão inevitavelmente ter choques novamente ao longo de 2024. O Lira aí vai ter um papel muito importante. Né? Como que o Lira vai se posicionar? Se ele sair em defesa da oposição, ele vai estar obrigando o governo federal a lançar um candidato contra ele na eleição da Câmara no ano que vem. Se ele ficar neutro, ele talvez consiga repetir a façanha. Né? E se ele sair em defesa do Supremo contra a oposição, que eu acho muito difícil de acontecer, nesse cenário seria terrível para a oposição, porque eles ficariam sem nenhum presidente de poder os defendendo, pelo contrário, do lado dos outros poderes que estão alinhados em colocar freios ao extremismo da oposição, e aí eles iam ficar falando no meio do nada. Vamos lembrar que ontem tinha uma pessoa muito preocupada, dizendo que pode estar na lista das próximas buscas, e ligando para todo mundo ao longo do dia para saber se existiria alguma chance dessa pessoa estar na próxima leva de investigados. É uma bolsonarista de 4 costadas. Essa pessoa não vem ao caso aqui no meu dever de sigilo de fonte, eu não posso dizer. Mas por que essas pessoas estão com medo? Porque vários desses fatos que estão vindo à tona, eles tinham que ter sido devidamente investigados lá atrás. No caso do Alexandre Ramagem, nessa história de que a advogada do Flávio Bolsonaro disse que ele enviava orientações para ela conseguir provas para anular o caso Queiroz, quando eu publiquei isso em dezembro de 2020, se em dezembro de 2020 a gente tivesse num país minimamente sério naquelas circunstâncias, no dia seguinte da publicação da reportagem, a Polícia Federal tinha que ter batido na porta do Ramagem, tinha que ter batido na porta da advogada, na porta do Flávio Bolsonaro, para conseguir ver se era verdade que a agência de inteligência do país estava sendo usada para anular um caso de corrupção do filho do presidente da República. Por que isso está acontecendo agora? Porque agora a gente tem as instituições minimamente organizadas para conseguir trabalhar. É muito significativo que o Carlos Jordi esteja sendo alvo de uma operação, o Alexandre Ramagem alvo de outra, depois que o Augusto Aras saiu do cargo. Não é coincidência. O Augusto Aras dificilmente se manifestaria a favor dessas operações de ontem. Quer dizer, precisou ter um PGR minimamente compromissado com o dever dele no cargo, e não com o governo que colocou ele lá, para concordar com essa operação. E é daí que vem o medo dos bolsonaristas. Porque eles sabem que a rede de proteção, a teia de proteção que eles tiveram durante 4 anos
para cometer o que cometeram, eles não têm mais.